Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está acompanhando esse vídeo. Estamos começando mais um episódio do Saída de Bola, né? A gente vem acompanhando a Copa do Nordeste desde o começo da competição. E a gente chegou finalmente à fase decisiva, aos confrontos eliminatórios. A gente tem agora as quartas de final, as quartas de final acontecendo a partir de hoje. Então eu e o Paulo estamos aqui para avaliar os confrontos, para fazer um panorama de como foram esses times na primeira fase e avaliar os confrontos, avaliar o caminho que cada equipe tem nessas quartas de finais para chegar nas semifinais da Copa do Nordeste. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? Mais uma vez está um prazer estar aqui com vocês e com toda essa galera aí que vem acompanhando esse projeto da Copa do Nordeste desde antes do início dela, né? Gravamos vídeo antes de começar e vamos até o final aí com toda essa galera massa. Neste sábado, a gente vai ter três confrontos, os três primeiros jogos das quartas de finais da Copa do Nordeste. A gente vai ter Bahia e CRB, Fortaleza e CSA, Vitória e Altos, e no domingo a gente tem Ceará e Sampaio Correia. Os times vão começar a se enfrentar dentro dos próprios grupos, né? Os confrontos das quartas de finais é o cruzamento dos grupos da primeira fase. Na primeira fase a gente tem um regulamento da Copa do Nordeste meio como o Campeonato Carioca antigamente, né, que era Taça Rio, Taça Guanabara, que um se enfrentava de outro grupo, e agora a gente pega os confrontos decisivos dentro dos próprios grupos. Para começar, vamos avaliar Bahia e CRB, é o primeiro jogo que está na minha lista aqui. O Bahia foi o segundo colocado do grupo A e vai pegar o CRB, que foi o terceiro, ou seja, os dois times intermediários entre os quatro colocados vão se enfrentar nas quartas de finais, o Bahia na Série A, o CRB na Série B. Paulo, como é que a gente consegue projetar esse confronto? O Bahia aparentemente é favorito e o CRB chega aí como franco atirador, digamos assim, estou procurando a palavra. Eu acho que sim, né? A primeira fase e o histórico recente dos dois clubes, né? Falam, pelo menos mostram, para mim, um pouco disso, né? Porque você tem um Bahia que já está há algum tempo na Série A, um CRB que está há muito tempo jogando uma Série B, né? O Bahia ficou em segundo, né? O CRB ficou em terceiro. A qualidade do elenco do Bahia, por mais que, né, a gente tenha algumas críticas ao clube, né, e essa montagem desse elenco, é um elenco mais forte que o time do CRB. Então, acredito sim no favoritismo do Bahia, né? O Bahia teve aí o melhor ataque da primeira fase, muito por conta de alguns jogos, né, que ele conseguiu golear os seus adversários, oscilou demais, jogos muito bons, jogos muito ruins. Em algum certo momento da temporada, estava aquela perspectiva do time de transição, né, do time sub-3, do time alternativo jogando melhor do que o time titular, mas algumas vezes que esse time titular jogou, ele conseguiu algumas goleadas aí na Copa do Nordeste. Então, vejo um Bahia à frente do CRB, vejo um CRB forte, né, um CRB que passou na Copa do Brasil, um CRB que vem fazendo bons jogos no estadual e também na Copa do Nordeste, né? A gente tem que olhar para a Copa do Nordeste um pouquinho diferente, porque é uma competição muito complicada, tem muita rivalidade dentro do próprio estado, rivalidades interestaduais, então você vê que são jogos mais trucados, jogos que tem muito empate, então você tem que olhar um pouquinho a característica da competição. Você vai olhar os gols feitos e marcados das equipes, é um número muito próximo um do outro, então você não consegue ver grandes favoritismos, né? Mas eu vejo sim o favoritismo do lado do Bahia bem claro na minha mente, e acredito eu que o mercado vai mostrar um pouquinho disso quando abrir as linhas desse jogo. O caminho para o Bahia vencer é realmente, pelo menos na minha visão, tomar conta do jogo, né? Tomar as rédeas do jogo, mostrar que realmente é o time mais forte, conseguir esses inícios avassaladores que ele teve algumas vezes na temporada, porque se jogar de modo moroso e tudo mais, a equipe do CRB também tem boas armas aí ofensivas que podem machucar o time do Bahia. O grande defeito, né, do Bahia vem sendo a defesa, apesar de ser uma defesa que só tomou 9 gols em 8 jogos, né, sofre muitas críticas tanto da imprensa quanto de seus torcedores desde o ano passado, né? Mudou-se o técnico, mas as críticas continuam as mesmas. Então, é isso. Para mim, as grandes chances do Bahia é se ele realmente tomar esse protagonismo aí nessa partida contra o CRB. Concordo com um leve favoritismo do Bahia. Eu gostei muito do CRB no meio de semana contra o Paysandu pela Copa do Brasil, um time que soube
reverteu uma situação complicada, jogava muito melhor que o Paysandu naquele jogo, saiu atrás, acabou virando o jogo, então se mostrou um time maduro. Na Copa do Nordeste também vinha tendo apresentações maduras, e o último jogo que eu vi do Bahia foi contra o ABC e não foi um jogo tão legal, assim, não me deixou boas recordações. Então acho que o Bahia tem mais time que o CRB, é favorito, mas acho que a distância dos dois times hoje, no atual momento da temporada, não é tão grande assim. Então, acho que o CRB tem boas chances de avançar assim para as semifinais, se fizer um jogo bem feito, um jogo aproveitando os erros do Bahia, que por ter mais time e por estar jogando com o mando de campo, né, vai estar jogando em casa, vai querer sair para o jogo, vai querer vencer o jogo. O Bahia, naturalmente, tem que fazer isso para poder superar o CRB. Então, acho que o CRB vai ser franco atirador, vai se postar ali mais defensivamente, no maior estilo Roberto Fernandes de ser, e vai tentar explorar os erros do Bahia. Como o Paulo falou, tem uma defesa não muito confiável, então se a defesa do Bahia não tiver num bom dia, acho que existe uma grande chance do CRB avançar sim e tirar o Bahia dessa fase, mas o Bahia é favorito, concordo com essa projeção. O segundo jogo do confronto que a gente vai ter no sábado é Fortaleza e CSA. A gente teve o Fortaleza liderando a chave do grupo B e o CSA terminando em quarto colocado. O CSA esteve ali em determinados momentos na última rodada praticamente eliminado, né? A combinação de resultados estava tirando o CSA da segunda fase, mas no final das contas o CSA conseguiu avançar na Copa do Nordeste e chega para esse confronto contra o Fortaleza. É um jogo mais equilibrado ou menos equilibrado que Bahia e CRB, Paulo? Opa, tava com o microfone desligado, hein? Pegadinha do malandro. Mas quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Então, nem mais, nem menos equilibrado. Para mim, eu acho que esses dois jogos estão mais ou menos da mesma forma. O Fortaleza realmente terminou na primeira colocação, mas eu vejo o Bahia até com um potencial maior do que o do Fortaleza para o restante da temporada. Não sei se isso vai se concretizar, né? Mas vejo dessa forma. E vejo CRB e CSA em pontos muito parecidos. Assim. Eu acho dois clubes muito parecidos. Teve um confronto entre eles já na temporada, né, que terminou empatado pelo estadual na Copa do Nordeste. Não recordo, se o Sérgio recordar aí quanto foi esse jogo, não lembro, mas também. Enfim, é isso. Acho que me atrapalhei um pouco, acho que foi por conta de não estar com o microfone ligado, mas eu vejo muito parecido, assim. Falando em termos de aposta, as linhas que eu projeto para Bahia e para CRB são as mesmas linhas que eu projeto para Fortaleza e CSA. Então, acho um confronto muito parecido, Fortaleza na frente, nesse sentido, mas vou deixar você falar um pouquinho até eu me organizar aqui direitinho, porque não foi muito bem. Eu acho que eu entendi o seu recado, espero que o público tenha entendido também a sua linha de raciocínio. Eu acho que de fato são confrontos parecidos, assim. Acho que o Fortaleza e o Bahia eles estão ali no atual momento da temporada num estágio muito parecido. São dois times que fizeram uma temporada irregular na temporada passada e que contrataram alguns jogadores de boa qualidade para reforçar a equipe para esse ano. O Fortaleza e o Bahia vem com a continuidade de um trabalho também que começou já na reta final da temporada passada, então são times que estão realmente num ponto muito parecido para a temporada que para essa temporada que chega agora. A mesma coisa acontece com CSA e CRB. Esperava um pouco mais do CSA. Acho que o CSA tá jogando bem, tá fazendo muitos gols do De La Torre lá no ataque. É um time que tem uma estrutura financeira boa, mas é um time que se modificou muito. O time do CRB dessa temporada lembra mais o time do CRB da temporada passada do que o próprio CSA. O CSA tem um time praticamente todo diferente, só o Norberto, acredito que tenha ficado, que é o capitão da equipe, o lateral direito. Então acho que é um CSA que ainda tem muito a evoluir e o CRB tá ali mais ou menos no mesmo patamar que estava na temporada passada. E falando especificamente do jogo do Fortaleza contra o CRB, acho que o Fortaleza é favorito sim, mas é a mesma situação que eu falei do Bahia. Levemente favorito, acho que o CSA tem capacidade para fazer um jogo reativo, para fazer um jogo mais defensivo e eventualmente beliscar uma classificação diante do Fortaleza, mesmo jogando fora de casa. Acho um jogo difícil, um jogo duro e que tá mais ou menos muito parecido, realmente, como você falou, a sua linha de raciocínio é a mesma linha minha, é um jogo muito parecido com o confronto anterior entre Bahia e CRB. Quer complementar alguma coisa? A gente vai passar para outro Só dizer que esses dois confrontos que a gente falou são carne de pescoço, né? São tão carne de pescoço que conseguimos se embolar aqui na hora da explicação. Algumas vezes você trocou aí CSA por CRB na hora de falar, eu me bananei todo,
Mas acho que a galera conseguiu entender aí. Bahia e Fortaleza são melhores times, não só por estar na Série A, mas também pela montagem do elenco. CRB e CSA são times organizados, times que mantiveram, de certa forma, um pouco da base do ano passado, bons treinadores. Então, são times de Série B que têm capacidade de complicar times de Série A do nível de Bahia e Fortaleza. Então, esse confronto aí vão ser confrontos difíceis, como geralmente são os confrontos da Copa do Nordeste, né? Não tem baba, não tem molezinha, não tem melzinho na chupetinha na Copa do Nordeste. Principalmente nessa fase agora, fase mais aguda, fase de mata-mata. De mata, na verdade, porque não são 2 jogos nas quartas e nas semis, 2 jogos são apenas na final. Então a gente vai ter um jogo só eliminatório valendo a classificação. E o mandante é quem tem vantagem no sentido de ter feito a melhor campanha na fase de grupos. O último jogo do sábado é Vitória e Altos. O Vitória vem bem na temporada, surpreendentemente. A gente tinha falado do Vitória no começo da Copa do Nordeste. A gente não tinha uma boa expectativa do Vitória, mas o Vitória tem feito uma temporada ok. Tropeçou, empatou, se eu não me engano, perdeu no Campeonato Baiano, poupando os jogadores para esse jogo de amanhã. Jogou contra o Docimel, eu sei que tinha saído na frente, tinha saído atrás, acho que empatou no final do jogo, mas poupando os jogadores para esse jogo contra o Altos que foi o 4º colocado do grupo A, né? É um time que do grupo B, perdão. Não, foi o 3º colocado do grupo B. O CSA foi o 4º, então são o confronto do segundo contra o 3º do grupo B. Mas acho que o Vitória é favorito contra o Altos, né? O Altos vem de uma temporada de altos e baixos. O Altos vem de uma temporada de altos e baixos. Teve algumas crises em relação ao elenco, atraso de pagamento, enfim. O Fernando Tonê, que é o treinador que vinha na temporada passada, esteve perto de ser demitido. É uma temporada diferente para o Altos, né? Que vai jogar a Série C, mas que tem tido muita dificuldade nesse começo de temporada. O Vitória é favorito, né, Paulo? O Vitória é favorito, né? Assim, dois times que são, vamos dizer, cabeça de chave, né? Que terminaram ali em primeiro ou segundo. O Vitória, para mim, é o pior deles, né? Então, para falar logo claramente, o Vitória é o pior deles, tanto em termos de potencial, como na qualidade de jogo mostrada até aqui. Por mais que o Vitória tenha surpreendido, né? Mas foi uma surpresa de estar jogando o que está jogando, mas mesmo assim ainda está bem abaixo de Fortaleza, de Ceará e de Bahia. O Altos, né, foi a surpresa positiva, né? E uma surpresa que a gente comentou também bastante no início da temporada. O Altos ia manter o elenco, ia manter o técnico, isso seria um ponto positivo e tudo mais. Nem conseguiu a organização que a gente imaginava que a equipe fosse ter, né? Pelos motivos aí que você falou, mas mesmo assim chegou, deixando outros clubes de fora, né? Principalmente o Sport, que imagino não, né? Tenho certeza, porque a gente comentou aqui, que acreditava o Sport entre esses 4 primeiros, e nossa surpresa era colocar ali o Altos no lugar do Vitória. Então, os dois agora se enfrentando, vai ser um bom embate, um jogo que promete bastante. O Vitória não me convenceu ainda, o Altos ainda é uma grande incógnita para mim, apesar de imaginar que sabia muitas coisas do clube, mas todos esses altos e baixos do Altos, né, fizeram com que esse jogo me colocasse uma pulguinha atrás da orelha. Se falar em termos de aposta, é mais ou menos a mesma coisa do que eu falei dos outros jogos, né? Realmente o Vitória está abaixo, porém o Altos também está abaixo de CRB e de CSA. Então é um confronto tecnicamente mais fraco do que os outros dois que a gente comentou. Vou por essa mesma linha, acho que tecnicamente é o que eu menos espero, um grande jogo de Vitória e Altos. Espero ser surpreendido, porque é sempre interessante a gente ver bons jogos, mas acredito que o Vitória é mais favorito do que o Fortaleza e do que o Bahia. Acho que existe uma diferença em relação ao favoritismo, principalmente pelo momento recente do Altos, que não é tão legal. Esses problemas que eu citei de atraso de salário, de goleadas sofridas, de Covid, enfim, uma confusão no Altos foi recente, né? Faz pouco tempo que aconteceu esse montaço de problemas aí pro Altos. Então acho que o Vitória entra em campo mais favorito do que entra o Bahia e do que entra o Fortaleza. Acho que eu vou me surpreender bastante se o Vitória não se classificar diante do Altos, mas tudo é possível no futebol. O Altos também não é um time bobinho, não é um time besta, é um time que tem uma estrutura, como a gente falou, que vem de um trabalho da temporada passada. É um time que classificou com 11 pontos no grupo, deixando o ABC para trás. O ABC fez uma primeira fase de Copa do Nordeste talvez até melhor que o Altos em jogo jogado, mas aí no final das contas o Altos classificou,
deixando para trás Sport, deixando para trás Salgueiro, deixando para trás Bahia, Botafogo da Paraíba. Então acho que o Vitória é mais favorito do que Fortaleza e Bahia, e vou me surpreender se o Vitória não passar pelo alto, se não estiver nas semifinais da Copa do Nordeste dessa temporada. Para fechar o vídeo, a gente tem o jogo do domingo. O jogo do domingo é um jogo entre Ceará e Sampaio Corrêa. O Ceará se classificou aí como líder do grupo 1, talvez tenha sido o time que tenha jogado melhor na primeira fase da Copa do Nordeste, rivalizando ali com o Fortaleza. Dois times que eu particularmente critiquei, porque eu ainda espero mais ainda. Acho que foi meio que a obrigação do Ceará e do Fortaleza se classificarem aí para a fase decisiva da Copa do Nordeste, mas acho que eu ainda espero um pouco mais, principalmente de jogo jogado. Pontuação, vitórias, elas vieram, mas o meu sarrafo para Fortaleza e para Ceará é um pouco mais elevado. Mas o Ceará se classificou em primeiro, fez o seu dever de casa, ganhou na última rodada bem do Salgueiro, né? Mesmo classificado, foi lá e carimbou a vaga e chega aí para enfrentar o Sampaio Corrêa como favorito. Acho que esse é um jogo mais parecido com Vitória e Altos. Você concorda ou discorda? Eu acho que é isso. Eu acho que a linha, até, né? Se a gente for falar em termos de linha, se eu fosse chutar uma linha mais esticada, seria nesse jogo. No Fortaleza, não, desculpa, Ceará e Sampaio Corrêa. Hoje eu estou todo atrapalhado, pelo amor de Deus. O Ceará, para mim, dos times da Série A que estão na Copa do Nordeste, é o melhor deles, né, em termos de potencial e até mesmo de futebol apresentado. O Ceará começou empatando muito, né, e depois conseguiu mostrar realmente ali a sua força. O Sampaio Corrêa, eu considero abaixo de CRB e de CSA, né? Então tem um ataque ali de certa forma interessante, com Pimentinha, com Jefinho, mas o meio-campo ali que cria jogada para esses jogadores não funcionou ainda, né? Tanto que a equipe não tem tantos gols assim na temporada, e eu esperava mais gols da equipe do Sampaio Corrêa, né? Por ter esse ataque mais forte. Então é isso, eu acho que a diferença técnica maior é essa. Considero que o Sampaio é sim melhor do que o Altos, mas considero que ele é mais fraco, né, mais frágil do que CRB e CSA, e considero o Ceará como o melhor time da competição até aqui. Isso não é garantia de que o Ceará vai vencer o Sampaio, que o Ceará vai vencer os seus outros adversários. O Ceará tem muitos problemas, né, mas aqui a gente não vai falar os detalhes de cada time, até porque não falamos dos demais, né, mas o Ceará ainda tem algumas coisas a consertar ali, até mesmo na montagem do seu elenco, né? Para mim ainda faltam peças de velocidade pelo lado, que foram as grandes armas da equipe, né? Tem o Mendonça, né? Mas ainda acho meio desequilibrado não ter outro jogador. Então, eu vejo o Ceará como o favorito mais destacado para esses confrontos aí. Acho que o Ceará ele é mais favorito porque ele une a bola, que é uma bola aceitável, o nível de jogo aceitável, apesar de eu esperar um pouco mais, mas mesmo assim, pro nível da Copa do Nordeste, é um jogo que o Ceará tem provado dentro de campo que é o melhor time de fato. E acho que o Sampaio tem alguns problemas, como você falou, tem um meio de campo não muito confiável. Eu gosto do ataque, de fato, o Jefinho é um bom jogador, o Pimentinha também. O próprio Dione é um jogador que passou aqui no América de Natal, eu acompanhei mais de perto. É um jogador interessante, talvez não para ser titular do Sampaio Corrêa, mas é um cara que não é um jogador ruim. Mas a defesa do Sampaio me preocupa muito. Acho que o Paulo Sérgio voltou a ser titular. O Paulo Sérgio é um dos piores zagueiros que eu já vi jogar, assim, de fato, sinceramente. A Série B que ele fez ano passado, no começo da Série B, que o Sampaio Corrêa estava perdendo de todo mundo, estava com crise de Covid, e só sobrava ele para jogar. É um cara experiente, veterano, que já está no Sampaio Corrêa há bastante tempo, capitão do time, mas tecnicamente é um jogador muito sofrível. E que boa parte dos gols que o Sampaio sofreu na Série B do ano passado, no começo do campeonato, foi em decorrência de falhas dele. Acho que ele voltou a ser titular do Sampaio. O Sampaio tem um treinador inexperiente. Eu não entendi até agora por que o Sampaio fez esse movimento, estando na Série B, de trazer um treinador de base para ser time, para ser o comandante do Sampaio na temporada. Acho que ele não chega na Série B, dependendo do que acontecer no Campeonato Maranhense e nessa Copa do Nordeste. Acho que dificilmente o treinador atual do Sampaio chega na Série B, porque de fato é um cara inexperiente e que tem demonstrado isso em determinados pontos, em determinados jogos. Acho que a falta de experiência, a falta de noção, às vezes, de segurar um pouco mais o jogo, de soltar um pouco mais o time em determinados momentos cruciais dos jogos, isso passa um pouco de dificuldade. Acho que o Sampaio sofre um pouco em relação à defesa
e ao seu treinador, que é inexperiente. Então acho que o Ceará é muito favorito contra o Sampaio. Acho mais favorito do que o Vitória contra o Altos, inclusive, porque como o Paulo falou, tecnicamente o Vitória tem mais chance de se complicar contra o Altos do que acho que o Ceará contra o Sampaio. Acho que o Vitória ainda precisa de mais coisas para poder ser um time confiável e da gente cravar que vai passar. Mas eu ficaria surpreso. Ficaria surpreso se o Vitória não passasse contra o Altos e ficaria surpreso também se o Ceará não passasse pelo Sampaio Correia. É isso. Quer acrescentar mais alguma coisa, Paulo? Podemos fechar. Vou tentar me redimir um pouquinho desse vídeo, né? Acho que quem prestou atenção, né, tal, conseguiu filtrar aí todas as enroladas que eu dei, deu para sentir aí direitinho quem é que a gente considera favorito, quais são os jogos mais difíceis, quais não são, né? Para falar do seguinte, né? Uma coisa que nos cobraram, inclusive, nos vídeos que a gente fez sobre Copa do Nordeste, né? Para falar sobre questão de defesa e de ataque. E eu queria chamar a atenção no finalzinho do vídeo aqui, para uma coisinha que eu reparei, que quem se destacou realmente assim para fazer esse filtro de quem se dá bem e quem se dá mal na Copa do Nordeste não foi as defesas, né? Ao contrário do que acontece na Série B. Acho que até um vídeo que eu gravei contigo, a gente falou sobre isso, né? E aqui não, na Copa do Nordeste foram os ataques. Os melhores ataques terminaram na ponta, se você olhar no grupo A, né, foi Ceará e Bahia. Os piores ataques, né, não conseguiram a classificação, foi Confiança e Santa Cruz. No grupo B, né, a gente teve os melhores ataques conseguindo a classificação, que foi o CSA e o Vitória, e os piores ataques tendo as últimas posições do grupo, que foram o Botafogo da Paraíba e Sport. Essa mesma realidade a gente não traz para as defesas. Tem uma certa confusão. Time que teve uma boa defesa, que não conseguiu se classificar, e time que teve uma defesa ruim, que conseguiu se classificar. Então, o ataque foi o principal diferencial aí de quem passa e quem fica pelo caminho na Copa do Nordeste. É uma curiosidade aí para a turma, para a gente poder terminar esse vídeo sem enrolação. Tá aí explicado o ponto do Paulo. De fato, a gente foi cobrado em relação a isso. Eu me lembro desse ponto. E é isso. Quem fez gol, classificou. Quem teve ataques positivos, se classificou. Quem teve uma defesa muito boa, nem sempre conseguiu a classificação. Esse é o recado e essa é a mensagem. Um abraço a vocês. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.